é uma vida dupla, característica daqueles que experimentam no presente os conhecimentos de Deus. É possível então entender os livros dos profetas ao observar o mundo do ponto de vista deles, olhar para eles, para a história específica deles e experimentar o desafio e a proximidade da vontade de Deus para aquele momento. Mas também precisamos nos posicionar na nossa própria história e tentar buscar a palavra imediata do Senhor para nós agora, neste momento. Ao cumprirmos estas duas condições, as verdades que os profetas reforçam nunca permanecerão meramente abstratas, mas se tornarão intimamente associadas à vida como a conhecemos hoje. O último capítulo de The Doctrine of the Prophets de A.F. Kirkpatrick, de 1892, é intitulado Cristo, o Objetivo da Profecia. Ao comentar acerca dos séculos do silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento, o autor diz: porque se a profecia foi, como se afirma que foi, um vislumbre inspirado para dentro do presente eterno da mente divina, ela deve prever o propósito divino para a humanidade, se desenrolando no tempo, e essa previsão deve, no tempo certo, traduzir-se em fatos. Quando as cortinas se fecham sobre o palco da profecia do Antigo Testamento no final do século V a.C., sentimos que o enigma espera pela sua resolução ao drama, falta e desenlace. O Novo Testamento explica o que os primeiros cristãos pensavam a respeito da profecia do Antigo Testamento. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi relevado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. 1 Pedro 1, 10 ao 12. Veja também Lucas 24, 25 e Atos 3, 24. Quando o Senhor ressurreto ensinou os seus discípulos no caminho para Emaús, deve ter desvendado para eles os segredos da profecia messiânica do Antigo Testamento. Ao estudarmos o Antigo Testamento com esse conhecimento, percebemos que muito não importa a implicação imediata disso para a época. Pode ser entendido como aspectos que teriam o seu cumprimento definitivo em Jesus. É nesse sentido que entendemos as profecias do rei ideal, do servo sofredor e muitos outros elementos que encontrariam o seu conteúdo no advento e no reino do Messias. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, Apocalipse 19:10. A profecia prepararia o mundo para a vinda dele e daria testemunho daquele que viria para ser profeta, sacerdote e rei. A interpretação da profecia no Novo Testamento era, portanto, centrada em Cristo. Um típico sermão apostólico culminava com estas palavras: todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Atos 10:43, Atos 8:30 a 35. Podemos ainda acrescentar aquelas passagens nos evangelhos em que profetas do Antigo Testamento são diretamente associados ao nosso Senhor. Mateus 1, 22, 23. Além de profecias específicas, agora consideradas messiânicas, há passagens em Lamentações que se referem estritamente à queda de Jerusalém, que são usadas com frequência em relação à paixão do Senhor. Um comentário equilibrado acerca dessa questão diz: enquanto isso for feito com reverência e reflexão, poucos vão criticar. É perfeitamente normal, então, que se espere que nesse livro de sofrimento pelo pecado seja repetida a frase que nos lembra do coração amoroso de um sofrimento muito mais profundo. Não incluímos Daniel nesta análise, em virtude de sua natureza apocalíptica e também porque não está incluído na seção dos profetas no cânon do Antigo Testamento. Mas aqui também a visão do Filho do Homem, Daniel 7, pode ser associada e outras profecias que apontam adiante para Cristo, Marcos 14:62. Nos dias tenebrosos
começos do Estado judaico, foram pronunciadas palavras que a fé poderia captar. Uma dessas mensagens é encontrada tanto em Miqueias quanto em Isaías. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes e se elevará acima das colinas. E os povos a ele ocorrerão, pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Miqueias 4:1, Isaías 2:2. Foram essas profecias, entre os outros, que levaram muitas pessoas a esperar pelo cumprimento das promessas davídicas na época em que Jesus nasceu. Zacarias adorou o Senhor no seu hino de louvor porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade. Lucas 1:68. É evidente que uma boa compreensão da profecia do Antigo Testamento é necessária para o entendimento do significado completo do Novo Testamento. Talvez o valor máximo da profecia do Antigo Testamento para nós esteja no desafio de seu elemento devocional e ético. Em todos estes escritos, o leitor encontra garantias que a fé pode incorporar para o fortalecimento da vida espiritual e da esperança. Esse é o ponto de vista sugerido pelo apóstolo Paulo ao aplicar um salmo do Antigo Testamento ao Senhor, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15:4. A fé que se fundamenta no propósito contínuo de Deus, como foi desenrolado pelos profetas, é forte, pois está construída sobre um alicerce inabalável. Aqui termina acerca dos profetas, né? Acerca dos profetas. Aí vai ter uma introdução aqui a Gênesis. Isso aí.